Olá, estamos começando mais um Ciência Pod, o videocast do Portal Ciência, que tem o objetivo de tornar acessível o conhecimento científico a todas as pessoas. Aqui, a gente fala sobre tantas coisas que a ciência pode impactar, influenciar e transformar as nossas vidas. Eu me chamo Marina Holanda e hoje tenho o prazer de conversar com o professor Eduardo Cabral, que é coordenador, professor, do Laboratório de Materiais de Construção da Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. O professor Eduardo Cabral é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em Construção Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Possui estágio na Universidade de Tecnologia de Sydney, Austrália, e estágio em pós-doutorado na Universidade Politécnica de Catalunha, de Barcelona, Espanha. A gente já começa destacando, que o professor, já que a gente está aqui no ambiente universitário, destacar que já em 92 ele já passava em primeiro lugar em Engenharia Civil na UFC. Olha aí. Não é pouca coisa. Descobriu isso? É um trabalho jornalístico forte. E hoje ele é professor pós-doutor, em concreto autodefensável com fibra, tem bastante experiência aí na área da construção civil e vem atuando com esses temas, diagnósticos de manifestações patológicas em edificações, tecnologia de concretos e também um cimento aí álcali ativado, geopolímero. E aí, o que é que trouxe o professor aqui, Nesses últimos dias foi assunto nacional a história da maresia, Da maresia aí, e seu alto efeito corrosivo, E também custoso aí para quem mora pertinho da praia, na praia, do futuro, especificamente aqui em Fortaleza, que vem reduzindo aí o tempo útil dos objetos metálicos, E aí a gente pode começar falando sobre isso, de como surgiu a pesquisa e como é que você avalia o impacto dessa pesquisa, Perfeito. Marina, primeiramente eu quero agradecer a você pelo convite, parabenizar pelo podcast, dizer que é sempre um prazer estar a gente difundindo as pesquisas que são realizadas aqui no estado do Ceará, junto com a universidade parceira, que é da Unifor, que é a UFC. São as duas grandes universidades que nós temos aqui no estado do Ceará. Bom, essa pesquisa da maresia, ela foi oriunda de uma dissertação de mestrado de uma aluna minha, a Ana Amara. A Ana Amara, ela tinha como objetivo a gente verificar qual era o nível de salinidade que a gente tinha no ar. Tá? Esse trabalho ele foi demandado por órgãos parceiros que tinham interesse nos resultados, Então, a gente tinha o Sinduscon, que é o Sindicato das Construtoras, e existe um braço tecnológico do Sinduscon, que é o Inovacon, que é o Instituto de Inovação, que fica dentro do Sinduscon, que estuda quais são as novidades, as vertentes da construção civil. Tá? É uma entidade muito respeitada no Brasil, tem 25 anos já de existência, e ela tem assento de várias universidades, inclusive a Unifor e a UFC. Eu estou lá como representante da UFC. E nós, o Sinduscon, o Inovacon tinha esse interesse, a Coopercon entrou como patrocinadora e a Cimenta Apodi também entrou como patrocinadora desse trabalho. Então, o que a gente fez? Nós escolhemos uma área na cidade. Essa área ela corresponde a aproximadamente 33% da área da cidade, mas é praticamente 100% da área urbana, onde se constrói muito. Ou seja, começa lá no Caça e Pesca, na ponta da Praia do Futuro, ali na divisa do Rio Cocó, e ele se estende pela orla toda até ali mais ou menos no final, ali na Escola de Marinheiro, para quem conhece Fortaleza, ali já na leste-oeste. E adentra ao continente 8 quilômetros. Então você vê o tamanho da área que a gente mediu, uma área extensa. E aí tem um aparelhinho que a gente mede. Como é que a gente faz? A gente monta esse aparelhinho, ele é chamado de vela úmida,
E a gente coloca esse local exposto ao ambiente e ele fica ali durante 30 dias recebendo uma carga de maresia, tá? Recebendo uma carga de maresia. Ao final de 30 dias, a gente recolhe e coloca uma vela úmida nova. E mede quanto foi que ficou de maresia preso nesse equipamentozinho. Isso foi feito por 1 ano, depois foi repetido por mais 1 ano, né? E os resultados, para a gente que é cearense, a gente, assim, sabia que era uma maresia muito grande, né? E a gente tem essa anedota que se fala, ó, a Praia do Futuro é a maior maresia do mundo, só perde para o Mar Morto, né? Mas, na realidade, Praia do Futuro é sal no ar, né? Mar Morto é sal na água. Lá tem uma grande incidência de sal. A água evaporou muito e se concentrou muito sal, que a gente tem vídeos, fotos, o pessoal tentando mergulhar no Mar Morto e não consegue, porque a densidade da água é maior do que a nossa densidade corpórea, e aí você fica em cima, você não consegue, você fica boiando, né? E o nosso é maresia devido ao quê? Vento. Você sabe que o Ceará é a meca mundial dos esportes náuticos que requerem vento, né? Kitesurf, windsurf, tudo isso daqui, o campeão mundial, até onde eu sei, é nosso ainda, né? Sim. O cara que utiliza bastante aí esses esportes. Então, a gente tem uma incidência de vento muito grande, principalmente no segundo semestre, né? Aqui. Então, o primeiro semestre tem chuva, essa chuva faz com que acalme a parte de vento. O segundo semestre é mais calor e muito vento. Então, nessa arrebentação das ondas, forma essas gotículas de água do mar, o vento sopra ali, carreia e leva para dentro do continente. Quem conhece a Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, sabe que ela é uma região de forte vento, mas não tem uma barreira de prédios ali na frente, né? Então, essa névoa salina, ela consegue entrar bem ali. E aí tem um dado, Marina, para concluir essa minha fala, bem interessante, que é o seguinte. Uma das medições em 1 ano, no segundo semestre, a gente conseguiu medir 5.500 miligramas por metro quadrado de cloreto por dia. Então, o que é isso? Para quem está nos vendo e ouvindo entender. 5.500 miligramas é 5,5 grama em 1 metro quadrado a cada dia. Então, se a gente pegar uma fachada de um prédio, tá? Um prédio convencional daqui, um prédio de 24 pavimentos, ele vai ter aí em torno de 2.000 metros quadrados de frente de fachada, né? Mais ou menos isso. Então, se eu pegar 5,5 gramas e multiplicar por 2.000, eu vou ter 11 quilos de sal por dia na fachada do prédio. E aí, esse sal, qual é o problema do sal, né? Essa maresia contém uma grande quantidade de cloretos, e aí esse cloreto se deposita nas estruturas que possuem ferro. Então, você comentou do concreto armado. O que é o concreto armado? É um concreto que possui aço dentro. A gente chama de armação, né? Armadura, ferro, né? Então, ele tem aço. Eu pensei dentro. que ele tinha uma arma. Já tem umas fotinhas já apareceu uma brincadeira, que apareceu uma concretagem, e quando ele desformou, tinha uma pistola lá dentro. Aí eu, às vezes, até uso na minha aula. Concreto armado é o que tem uma arma. Mas, na realidade, a definição é um concreto que tem aço, né? E aí, esse concreto armado, ou seja, o concreto que tem aço, quando esse cloreto que se deposita na superfície, ele penetra e acha a armadura, que é um material metálico, ele começa um processo de corrosão, né? Aí, esse processo de corrosão, ele traz um dano, porque ele transforma o metal, aço, metal, ferro, vamos assim chamar, em ferrugem. Essa ferrugem não tem resistência mecânica. Qualquer ferrugem que você pegar com a mão, você quebra, né? E o aço, ele foi lá colocado para ter resistência, né? Então, durabilidade também, né? Exatamente. Então, o aço, o cloreto, ele tira essa durabilidade, né? Ele diminui a área de aço e isso traz consequências bem importantes para as estruturas, né? Podendo trazer até problema de ruína, né? A gente teve aqui em Fortaleza o caso do edifício Andréa, que foi um edifício que desabou aqui em 2019, né?
nós fizemos lá os ensaios e a gente detectou que tinha corrosão de armaduras, né? Bem forte. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. E, professor, é possível pensar numa coexistência a longo prazo, né? Digamos assim, em quais medidas a gente pode conciliar a habitação humana próxima do mar? Boa pergunta, ali. Bom, quem for morar próximo do mar em qualquer lugar, mas principalmente aqui na Praia do Futuro, em Fortaleza. Na maior maresia do mundo. Na maior maresia. Importante, foi boa a sua observação. Porque nós fizemos essas medições e aí a gente foi em busca de bibliografia do que já se tinha publicado, sim. Né, à época. E nós, do que nós colhemos dentro aqui do Brasil e fora publicações exteriores, comparando miligrama por metro quadrado por dia do que a gente coletou lá na Praia do Futuro e o que estava publicado, nenhuma foi superior. Por isso que a gente diz que é a maior maresia do mundo, porque do que foi publicado, pode ser até que tenha um outro local com maior maresia, mas não se mediu e não se publicou ainda, sim, né? Sim. Mas o fato, independente de ser maior, não ser menor, ela é muito intensa. Então, assim, como é que eu faço para viver num lugar desse, né? A palavra-chave aí, Marina, é manutenção. Limpeza. Limpeza. Então, se a pessoa não morasse numa área que tivesse maresia, possivelmente ela tinha que limpar os vidros e as janelas, sei lá, talvez uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? Porque essa maresia, ela vai... Hoje a maioria das esquadrias, né? Janelas e portas, antigamente a gente usava muita madeira, né? Hoje já está muita esquadria de alumínio, de aço, com ferro, né? com vidro, né? Já tem aí, pelo processo industrial, fica mais barato, né? Então, o que esse cara vai ter que fazer? Ele vai ter que limpar mais. Possivelmente ele vai ter que limpar todo dia, né? Ele vai ter que passar ali um panozinho úmido, tirando essa maresia que está sendo colocada. Ou ele vai ter que botar um sistema protetivo maior, mais intenso. Então, se eu morasse num lugar que não tem maresia, talvez eu pegasse a minha estrutura de aço, a minha esquadria, a minha janela de aço, e fizesse uma pintura com a espessura de 100 microns, por exemplo. Camadinha menor, mais fina. Entendi. Mas se eu for para a Praia do Futuro, aí sim. Sim, entendi. Aí eu tenho uma camada mais espessa. Entendi. Né? Aí eu tenho uma camada mais espessa. Então, a palavra realmente é manutenção, você ficar cuidando dos materiais, pintando, limpando. E existem materiais mais resistentes à maresia, professor? Sim, sim. Além da madeira que você mencionou? Sim. Veja bem, você comentou o concreto armado. O concreto, o sistema estrutural. O que é o sistema estrutural? É a maneira que eu escolho para elevar o prédio. O sistema estrutural pode ser concreto com aço dentro, que a gente chama de concreto armado. Pode ser de aço, né? Por exemplo, os prédios altos de Nova York é tudo feito em aço. O cara chega ali com um pilar metálico, pina com uma viga metálica, coloca uma laje por cima e vai elevando, né? É uma construção mais cara, só que é mais rápida, né? Por exemplo, o Empire State Building, que é um dos prédios mais altos de Nova York, que foi o recorde mundial de construção, a estrutura dele foi totalmente construída em 11 meses. Mas por quê? Porque era um Lego de montar. Bota o pilar, clipa aqui, parafusa, né? E monta. Mas aqui no Brasil o aço é muito caro, então a gente ainda usa o quê? Concreto com a armadura dentro, tá? Então, como é que eu faço para não deixar esse cloreto entrar lá dentro? Primeiro, eu tenho que fazer um concreto melhor. Aí, para fazer um concreto melhor, eu posso valer de uso de aditivos químicos que fechem porosidade. Eu posso botar um outro tipo de ligante que não só o cimento, que vá fechar essa porosidade. Ou seja, eu tenho que impedir desse agente agressivo entrar. Mas se ele entrar e achar o aço, eu posso mudar o aço. Então, existem aços ditos aços inoxidáveis. São aços mais difíceis de ter corrosão. É aquele mesmo aço da panela inox? Exatamente. É aquilo ali. Então, você fazer
um vergalhão de armadura para botar dentro do concreto com aquele lápis, porque ele é caro. Panela é cara, eu acompanho isso aí, eu sei que panela é cara, né? Tem panelas aí, então se for uma panela boa de aço inoxidável, né, ela é bem cara. Eu posso substituir pelo quê? Posso botar um vergalhão polimérico, um vergalhão, por exemplo, de fibra de carbono, um vergalhão de fibra de vidro, que aí não tem problema, ele não corrói, mas são produtos bem mais caros. É por isso que para construir e para morar naquela beleza que é a praia, é mais caro, porque eu preciso de materiais melhores, mais duráveis. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Então, a gente falou aqui sobre como surgiu a pesquisa, a gente já falou de formas de coexistência, de conciliar, né, isso. E quando a ferrugem é um sintoma, já que você usou patologia, né? Quando ela é um sintoma presente nas grandes obras, né? E como pontes que conectam as cidades, né? Ou patrimônios históricos, que às vezes são as duas coisas, pontes que são patrimônios históricos, né? De um lugar. A pesquisa científica ela pode ser uma grande aliada, né, nesse sentido de identificar para reparação e preservação. Então, existem orientações que o professor possa compartilhar a respeito desses casos, quando uma ponte cai. Você citou, né, o edifício Andréa. Veja só, primeiro, a gente precisa entender que as edificações, assim como nós, né, elas têm vida útil. Né? Existe uma vida útil daquilo ali. Já dizia lá o poeta, nada é eterno, né? Nós somos aqui uma metamorfose ambulante. Toda hora a gente está se modificando, transformando, né? Vindo do pó, indo para o pó. Enfim. A gente precisa, na hora de construir, na realidade é um passo atrás. Antes de construir eu preciso projetar, né? Então na hora de projetar, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, qual é o ambiente que eu vou colocar essa edificação, né? Eu vou colocar um ambiente mais agressivo, Praia do Futuro. Então, os materiais precisam ser melhores. Eu vou botar um ambiente menos agressivo. Eu vou fazer mais para o centro da cidade, né? Vou fazer mais, sei lá, mais bairro de Fátima. Vou fazer mais para dentro do continente onde tem menos cloreto, né? Então, eu posso abrir mão desses materiais mais duráveis e fazer com uma construção menos durável. Segundo ponto é manutenção, porque esses materiais, como tudo na vida, com o passar do tempo, eles vão caindo desempenho. O desempenho deles vai piorando, né? O concreto começa a ter fissura. Aí tem uma série de assuntos ligados à patologia, carbonatação, ataque por sulfato, enfim, os ataques por cloretos também. Enfim, existe uma série de coisas que são mais técnicas, mas o fato é que existem ataques de agentes agressivos, como ocorre com a gente, né? Com o tempo você não precisa passar um protetor solar, né, para não ter um câncer de pele, né? A gente precisa fazer a edificação funciona da mesma maneira. Aí surgiu um problema, você falou, surgiu a corrosão. Acabou a vida? Não, tem jeito ainda. Então a gente pode ir lá, abrir a peça estrutural, quebra a parte do cobrimento, porque o aço ele não fica muito lá dentro. O aço fica a mais ou menos 2 centímetros da face. Então ele fica na periferia. O núcleo geralmente é só concreto. O aço ele fica mais ou menos na periferia. Então eu vou lá e quebro esse cobrimento, né? Limpo essa parte da ferrugem, tiro tudo que é ferrugem. Existem técnicas de jateamento com água de alta pressão, só que isso é perigoso. Aí o que eu faço? Eu jogo um material abrasivo dentro, posso jogar uma escória. Tem jateamento agora feito com vidro, que é fantástico. O vidro tem um poder de abrasividade muito grande, então jateia com vidro para poder limpar. Limpa toda a armadura, tira tudo que é ferrugem de lá. E aí, se tiver transformado muito aço em ferrugem, eu substituo por uma armadura complementar. Eu não tiro a armadura que eu deixo ela lá limpa. Entendi. Boto uma armadura complementar e depois recomponho esse cobrimento que eu tirei. Entendi. Então, são ações que a gente chama de recuperação.
Sim. Recuperação estrutural. Quando a estrutura está muito frágil, aí eu entro com um reforço estrutural. E aí existem várias técnicas. Fibra de carbono colada. A fibra de carbono ela tem em malha, ela tem em um compósito mais rígido, que são lâminas. Pode ter chapa colada de concreto, enfim. Então é uma variedade aí. E isso funciona tanto para a parte de estruturas de concreto. Você falou muito bem da questão do patrimônio, né? Patrimônio edificado, ele precisa também ser preservado. A gente tem um órgão aqui no Brasil que gerencia isso, que é o IPHAN, né? Sim. O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. A técnica de abordagem para a manutenção do patrimônio, ela é um pouco distinta dessa que eu comentei. Ela não pode ser tão abrasiva, né? Na realidade, eles se têm a necessidade de se manter as propriedades dos materiais. Senão, daqui a pouco eu tiro tudo que era mais antigo e boto tudo do que é mais atual. Isso, né? perde características Você perde históricas. característica histórica, exatamente. Então, a gente tem aqui em Fortaleza alguns exemplos que são mantidos. Teatro José de Alencar, né? É uma riqueza absurda cultural daquilo ali. Nós temos a Estação Luiz Felipe, que passou recentemente por reformas. Nós temos algumas igrejas, né, espalhadas aqui, igreja em Viçosa, igreja do Aracati. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Mas é um desafio, né? Manter os patrimônios, assim, acaba sendo mais caro, né? Acredito. Querendo ou não, isso também reflete nas políticas de patrimônio não avançarem com tanta celeridade, alguns espaços até ficarem, assim, num limbo, né? Assim, de estarem de pé, mas ainda com dificuldades, né? A gente teve um caso, né, essa semana passada, muito triste, lá em Salvador, que é uma das igrejas mais bonitas visitadas lá no Pelourinho. O teto, que era um teto de madeira, que tinha uma pintura belíssima, desabou em cima dos turistas e morreu uma turista, né? E é isso que você falou, a gente precisa de uma ação contínua Na realidade, Maria, se resume a um plano de manutenção, né? Eu tenho que saber o que eu vou fazer igual a gente. Rapaz, eu preciso, no início do ano, ir num cardiologista, depois eu vou no oftalmo, né? Depois eu vou no urologista. Eu preciso fazer o meu check-up ao longo do tempo. A mesma coisa o plano de... E para isso, tem uma coisa muito importante que você comentou, que é dinheiro, né? Que é dinheiro. Não tem manutenção se não tiver o dinheiro, a colocação de verba para isso, né? E eu acho que isso passa muito por uma política pública de entendimento cultural de que a gente precisa manter o patrimônio, que precisa, né, alocar dinheiro para aquilo, né? Os europeus fazem isso muito bem e eles ganham muito dinheiro com isso, né? Quem for visitar Portugal, vai lá em Coimbra, só tem coisa velha. Velha no sentido de antigo, né? Sim. Mas muito bem cuidado. Sim. Né? Muito bem cuidado. Dentro da universidade, tem uma biblioteca, é uma das bibliotecas mais lindas, porque é tudo banhado a ouro, conservado, existe guia para você andar lá dentro e tal, tem todo um protocolo e atrai turistas do mundo todo. Sim, né? sim. Então a gente tem que ter essa visão realmente, como você colocou, manter o patrimônio para que a gente possa saber o que nós fizemos lá atrás, né? Sim. Como é que eram as nossas edificações. Sim. Fica aí a dica, né, para as gestões públicas terem a engenharia como uma aliada na manutenção desses patrimônios. Acho que é uma questão urgente mesmo para a nossa cultura e para a nossa memória, né? Nossa memória material, né? Exatamente. Você também acompanhou pesquisas relacionadas à inovação, né, na construção civil, com aproveitamento de resíduos, né? Sim. Poderia trazer alguns exemplos do que vem sendo pesquisado sobre a gestão de resíduos sólidos, né, na construção civil aqui no Ceará? Com certeza.
A gente sabe que a construção civil, né, é um setor industrial que ele tem um consumo muito grande de matéria-prima, né? A gente, quando vai produzir, por exemplo, 1 metro cúbico de concreto, né, 1 metro por 1 metro por 1 metro, a gente coloca ali mais de 2.200 quilos de material entre cimento, areia, brita, água, né, que se usa. Então há um consumo muito grande dos materiais. E a construção civil, obviamente, ela precisa fazer a sua parte, né, de contribuição dentro do que está. Não é moda por ser moda, sustentabilidade. A gente sabe que existem aí os ODS colocados, né, para que se possa perpetuar a nossa espécie, né? Porque se eu não fizer a minha parte, eu não consigo reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa, enfim. Então, assim, uma das linhas que a gente atua é buscar materiais que são inservíveis em outras áreas, outras indústrias, ou na própria construção civil. Inservíveis? Que não tem mais uso para essas outras indústrias. Certo. Assim como a nossa. Vou dar um exemplo aqui na nossa da construção civil. Quando você faz uma edificação, ocorrem perdas de materiais, que viram o quê? Entulho, né? Vira Sim. entulho. O entulho vai para aquela caçambinha e ele é descartado. Então, uma das coisas que a gente já fez lá há bastante tempo é buscar reaproveitar esse entulho como uma matéria-prima. Tá? Então, em vez de eu ir lá na natureza tirar matéria virgem, eu vou tirar da construção, eu vou usar o próprio resíduo da construção civil, né? E aí a gente já fez lá vários trabalhos com concretos, argamassas, etc. E existem outros resíduos de outras indústrias, né? Por exemplo, nós tivemos um projeto com o DNPM, que é Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, onde a gente usava resíduo de rochas, de ornamentação, etc. Quando você compra lá o balcão de granito, que vem bonitinho, ele não foi extraído daquele jeito. Entendeu? Ele veio uma pedra que foi cortada, lapidada, e essa lapidação, esse corte, geraram resíduos. Né? Será que a gente não pode pegar esse material e incorporar no nosso processo? Né? A gente estudou já isso daí. Mais recentemente, a gente tem 2 indústrias bem fortes aqui no Pecém. A gente sabe que tem um complexo industrial do Porto do Pecém. E ali existe uma termoelétrica que funciona a carvão mineral como combustível, ou seja, ela recebe carvão, queima o carvão como combustível para poder fazer funcionar os geradores, né? Aquece a água, a caldeira, etc. E a queima do carvão gera uma fuligem, né? Um pó, que Sim. são cinzas. Tá? Então a gente já fez um trabalho mais recentemente de pegar essas cinzas e ver a possibilidade de utilizar na produção de concreto, produção de argamassa. Tem um outro grupo que faz no pavimento. Isso pode ser usado em várias áreas, né? E ao lado da termoelétrica do Pecém, existe uma siderúrgica, né? O nome passado dela era Companhia Siderúrgica do Pecém, CSP. Hoje, ela foi comprada por um grupo multinacional fortíssimo, que é a ArcelorMittal. Então, lá se chama hoje ArcelorMittal Pecém. O que ela fabrica? Ela fabrica aço. Fabrica aço que a gente usa para fazer eletrodoméstico, geladeira, chapa para carro, enfim, aço para produzir e tal. No caso lá, ela gera chapas de aço e essas chapas de aço são beneficiadas fora, né? E no processo de produção do aço, são gerados escórias. São chamadas escórias de aciaria, escórias de alto forno, depende de onde é o processo, né? E a gente tem estudado também usar esse material dentro do processo de produção da construção civil. Tá? E esse último, a gente tem um trabalho muito emblemático, que é a produção de um cimento, dito cimento verde. Porque o cimento Portland, que é esse que a gente usa, esse cimento que está no depósito, quando o cara precisa, ele vai lá comprar,
Esse se chama cimento Portland. Esse cimento, quando ele é produzido, ele tem uma carga de CO2 muito grande. Pra você ter ideia, ele gera mais ou menos 400 quilos de CO2 por tonelada. A cada 1.000 toneladas, ele gera 400. É 40%. É muito. Então, quando eu consigo fazer um cimento que eu não tenho tem uma redução brutal de quantidade de geração de CO2, né? Então, isso foi um trabalho mais recente que foi desenvolvido lá, gerou-se patente, tem uns desdobramentos disso que foi feito. E a gente pode depois, eu acho que isso é tema para um outro podcast para a gente poder fazer só para te falar sobre isso. Você está no podcast Ciência Pod, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. A engenharia, ela pode operar, né, em conjunto, né, atento a essas urgências climáticas do meio ambiente, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, falando sobre essa relação, né, que o desenvolvimento urbano, às vezes, a gente tem uma visão de que ele é inimigo da natureza, né? E que a gente precisa refrear um pouco, né, para que possa existir um equilíbrio, né, entre meio ambiente e cidade, né, e urbanismo. E é muito interessante pensar que já vem sendo atualizada essa visão no sentido de que o impacto econômico dessas construções com menos agressividade ambiental, digamos assim, ela já é uma realidade, né, e é uma tendência, né? Explica um pouquinho para a gente como é essa relação, como se dá essa relação. Às vezes acham que essa história de sustentabilidade é conversa para boi dormir. Balela. Né? É balela. Mas isso, na realidade, se repercute em dinheiro. Né? Dinheiro para quem executa, ou seja, economia para quem executa e economia para quem compra. Tá? Dos dois lados. Veja só, hoje, se você for... Vou falar do ramo especificamente da construção, tá? Hoje, se você for comprar um apartamento e esse apartamento tiver sido construído por uma linha de financiamento chamada linha de financiamento verde, ou seja, são linhas de financiamento para empreendimentos que comprovadamente têm reduzida pegada de emissão de CO2, emitem pouco CO2. Como que ele emite pouco CO2? Ele emite pouco CO2 ao longo de toda a sua vida útil. Ele emite pouco CO2 na construção, que é uma fase, né? Mas durante a operação também, ou seja, durante a vida do edifício. Por exemplo, coisas muito simples. Se o cidadão bota no apartamento dele, sabe a torneirinha que tem aquele aerador, que quando você abre a água não cai e tem um aerador? Uhum. Aquele aerador, ele economiza uns 50% de água, tá? Ele deixa passar a água, mas ele retém uma quantidade grande de água. Bacias, vasos sanitários com bacias acopladas de baixo volume, né? Você vai dar descarga, já devem ter visto, alguns já devem ter visto certamente. Tem aquele que tem um botãozinho e tem aquele que tem 2 botões, né? Aquilo ali, você disse, é mais água, menos água. Hoje você já tem vasos que você tem uma colocação de água, um uso de água muito pequeno. Então, se o empreendimento começa a fazer isso, coisas que a gente já conhece, não estou falando nada, todo mundo sabe o que eu já estou dizendo. Sim. Uso de energia solar, né? Reuso de água de chuva. Choveu, o prédio se preparou, captou a água, guardou em uma cisterna específica para não misturar. Não pode misturar a água de chuva com a água que vem da CAGES. E ele usa essa água de chuva para fazer irrigação. Essas ações são ações que minimizam o uso de recursos naturais e minimizam a emissão de CO2. E elas são beneficiadas por insumos, né? por redução na taxa de financiamento, aliás, né? Então, eu tenho financiamento, taxas de juros menores.
para o banco que vai financiar a obra, né? Porque, não sei se todos sabem, as obras, as construtoras são raras aquelas que aportam todo o dinheiro, né? Nós brasileiros, nós não temos dinheiro, capital para chegar e comprar. Uma construção dura aí 3, 4 anos, tá? De uma edificação. Nós não temos grana para chegar lá e pagar o apartamento. São raros os que têm para pagar o apartamento em 3, 4 anos. O que a gente faz? A gente fica pagando ali uma parcelinha que durante 4 anos, que ao terminar o 4º ano, ele pagou 20% só do apartamento. 80% é financiado. Tá? Depende, obviamente, disso, mas eu vou chutar. É uma média, né? 80%, 70% é financiado. Como é que a construtora vai construir se não tem o dinheiro, né? Então, o que ela faz? Ela financia, junto a bancos, as construções, para quando entregar, ela receber o dinheiro e pagar o banco. Tá? A taxa de juro para a construtora, se ela prova que é de baixa pegada, é uma taxa menor. A taxa para quem compra um empreendimento verde, sustentável, é uma taxa menor. Então, assim, hoje a gente já tem repercussões reais na vida das ações de sustentabilidade, né? E a construção civil, ela tenta aí, portanto, fazer a sua parte para reduzir essa pegada de CO2. Você está no podcast Ciência Pode, realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som, com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste. Estamos conversando aqui com o professor Eduardo Cabral, chegando aqui ao final do nosso bate-papo muito bom. Aprendi muito. Queria, professor, que você deixasse uma mensagem para os seus alunos, para os seus pesquisadores parceiros e também para o público, né, de casa que está aprendendo junto com a gente aqui no podcast sobre a importância da ciência e também do quanto ela está presente. Fica aí à vontade para deixar sua mensagem. Eu diria o seguinte: a ciência, ela é a resposta, ela tem a resposta, na realidade, para as nossas maiores dúvidas, né? Quando a gente passou pela pandemia, né, as soluções, né, os encaminhamentos foram dados pela ciência, né? Quando a gente tem algo novo, né, de problema, eu estou me referindo a problema, a gente recorre à ciência. Eu vou buscar o que se tem de mais novo, que foi publicado, né? A mensagem que eu posso deixar é o seguinte: acreditem na ciência, né? Não duvidem da ciência. É muito legal, né, o tema de vocês, Ciência Pode, o podcast da ciência, onde a gente pode trazer essas novidades. Eu tentei trazer aqui a pequena contribuição dentro da área que a gente atua, né, dentro lá da UFC. Então, o caminho para a ciência é estudar, né? Estudar. Nós somos um país aí em desenvolvimento ainda, né? Temos carência ainda de profissionais, né? Se for trazer para a minha área, a taxa se eu fizer a relação de quantidade de engenheiros per capita pela quantidade da população, é uma das menores do mundo. E falta de engenheiro significa falta de tecnologia. Quando eu estou falando, não é só engenheiro civil. Estou falando de engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro metalúrgico, engenheiro mecatrônico. Estou falando de tudo, né? Porque é a engenharia que traz isso. Esse microfone que nós estamos usando aqui foi desenvolvido por um cara da engenharia. Essa câmera aqui foi um cara da engenharia. Cada um dentro da sua expertise. Nós temos um estúdio bonito, com condicionamento, com clima agradável, com ar-condicionado, né? Com acústica, onde está a engenharia dito nisso daí. Então, o caminho é estudar e acreditar na ciência. Eu diria que é essa a mensagem. Muito obrigada, professor. Foi muito proveitoso o nosso papo. E é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui, mas se encontra no canal do YouTube. Você pode rever, pode compartilhar, comentar e acompanhar os próximos episódios. Até lá! Podcast Ciência Pode. Realização do Instituto de Referência da Imagem e do Som,
com apoio da Universidade de Fortaleza e do Banco do Nordeste.